Olá pessoal, esse é o podcast da Cria Pra Mim, da luta ao sonho, histórias de quem faz acontecer. Quem começou do zero, caiu, levantou e foi aprendendo no caminho, se liga nessa história. E aí Jéssica, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast da luta ao sonho e histórias de quem faz acontecer. Seja bem-vinda, fique à vontade. Obrigada. Pra gente começar, me conta, quem é a Jéssica? Me conta um pouco da sua história. A Jéssica atualmente é uma empreendedora, uma microempreendedora, mãe, dona de casa, esposa. A minha história começou aos meus 14 anos, a minha jornada, né? Para hoje em dia falar que eu sou uma empreendedora. Eu comecei com meus 14 anos brincando, né, com os adolescentes. Vaidosa, como eu sempre fui, e para poder cuidar um pouquinho de quem cuidava de mim, minha mãe, minha irmã, família, né? E assim vai. E acabou que de uma brincadeira de infância, hoje eu me encontro dona de um salão de beleza. E assim começou a história. Legal. E o que te levou a empreender, Jéssica? O que me levou a empreender, a trabalhar para mim, primeiramente, que eu coloquei na minha cabeça que eu precisava arrumar alguma maneira de ter mais tempo para mim, foi a questão de eu me tornar mãe, né? Quando eu me tornei mãe, eu falei, eu preciso colocar aí na balança e dar um pouco mais de atenção para minhas filhas, né? Mas até então, até a minha segunda filha, nada mudou, continuou tudo a mesma coisa. Eu só tinha na cabeça que eu precisava trabalhar. Mas como eu também sempre fui muito apaixonada por essa área, então eu agarrava todas as oportunidades possíveis que eu tinha ali dentro de qualquer salão que eu já trabalhei, né? Comecei como auxiliar de cabelo, a auxiliar da cozinha para dar um cafezinho, atender uma cliente, e assim foi indo, né? Ali eu encontrei muitas possibilidades de, tipo assim, realmente vai dar certo, eu vou tirar o meu projeto do papel. Eu comecei a analisar, eu comecei a agarrar todas as oportunidades, né? Então eu fiz diversos cursos de unha e cabelo, tudo que eu exerço no meu salão, eu tenho o meu certificado bonitinho lá na minha parede, né? Foi tudo certinho. Mas a questão mãe foi o que falou assim, Tá na hora de empreender. eu preciso sair dessa zona de conforto, que eu tava numa zona de conforto, né? Então eu comecei a encaixar, tipo assim, eu refiz a minha agenda e comecei a encaixar os meus horários com a minha semana. Quando eu engravidei da minha filha... Da sua terceira da filha. minha terceira filha. Ela hoje tem 1 ano e 8 meses. A minha filha, a Helena, ela foi um divisor de águas na minha vida. Ela veio não planejada, aconteceu um monte de coisa na gravidez que não era pra ela ter vindo, mas ela também me motivou mais ainda que, tipo assim, tá na hora de você caminhar sozinha. Então, eu tive muitos problemas com colegas de trabalho dentro de salão, por conta que, tipo, a gente que trabalha nessa área, muitos ali dentro se vê como um concorrente um do outro, entendeu? E eu não vim ao mundo para concorrer com ninguém, eu vim para fazer o meu, entendeu? E como era a sua vida, assim, antes de empreender? A minha vida antes de empreender era uma vida, assim, comum, né? Uma rotina de um brasileiro, de um carioca. Casa, trabalho, casa. E era isso. Então, tipo, eu não tinha muito, digamos assim, como é que eu vou falar? Como é que você fazia com as suas filhas? Quando você trabalhava no salão? Quando eu trabalhava no salão, a minha vida com as minhas filhas era assim, ou elas iam comigo, ou eu tinha que pagar alguém, ou se era um dia que o salão a gente tem horário pra entrar, mas tem horário pra sair. Ou então, eu não dava pra mim ir. Entendeu?
Não que eu faltasse meu trabalho, nunca faltei meu trabalho. E graças a Deus, Deus é tão bom que, tipo, acho que até nisso, ele colocou sempre pessoa muito boa no meu caminho. Então, tipo, eu sempre levei minha filha pro salão comigo. Sempre que dava, eu tava indo. Sábado, porque, tipo, não dá, porque a gente mora em comunidade, né? Não fico com criança no sábado. Ou então eu marcava com uma pessoa, olha, eu preciso que você pegue as crianças às 9 horas da manhã, 10 horas eu tenho que estar no meu trabalho. E aí a pessoa não aparecia. Aí eu falava, cara, o que eu vou fazer? Eu não posso voltar, não posso deixar minha filha trancada dentro de casa numa comunidade. Ligava pro meu patrão, atrás. Aí minhas filhas ficavam lá no cantinho, lá atrás, na cozinha, no banheiro, na área de onde a gente lanchava, comia, e eu ia trabalhar. Certo. E fazer meu trabalho lá com elas. Até que veio a minha filha, a Helena, né? E aí, quando foi a gravidez da Helena, pra mim foi muito complicado. De 2023 para 2024, acabou que eu ali teve alguns problemas e eu falei assim, eu vou sair do salão e eu não vou trabalhar com mais ninguém. Daqui 1 ano, eu vou estar com o meu salão. Você estabeleceu um prazo, uma meta. Foi a virada de chave. Foi a virada de chave. Se quando chegar dia 24 de dezembro para 2025 e eu não tiver com o meu salão aberto, eu não trabalho para mais ninguém. De 2023 para 2024. Aí eu saí do salão, quando a Helena nasceu. Eu saí do salão, então, tipo assim, eu tive um ano de jornada, né? 1 ano para alcançar aquele objetivo ali, para bater aquela meta que eu estabeleci na minha mente. Só que nesse percurso aconteceu muitas coisas, para mim desistir. Tanto pessoal como profissional, muitas coisas. Então, eu acho que de eu ter colocado na minha mente, estabelecido uma chegada, uma linha de chegada para mim, eu acho que eu ter dado a inicial na corrida para mim foi fundamental. Aí o que eu comecei a fazer? Eu botei na minha cabeça que eu ia trabalhar para mim, que eu ia abrir meu negócio, mas ali caladinha. Aí eu fui lá, refiz a minha agenda no meu salão, onde eu trabalhava, onde eu prestava, né, onde eu era colaboradora de serviço. Eu passei a trabalhar 3 dias da semana. Quinta, sexta e sábado. Domingo, segunda, terça e quarta, trabalhava em casa. Então você ficou trabalhando 3 dias no salão e 4 dias... 4 dias em casa. Contando com o domingo, né? Se eu não contasse com o domingo, aí não ia ser 3 também. Aí o que eu fiz? A gente mora em comunidade. Eu não tinha uma cliente, eu não tinha um conhecimento, eu não tinha nada, porque eu era de casa pro trabalho pra casa. Até que um belo dia, a minha cunhada, tia da minha neném, Jess, tu faz minha unha do pé? Faço. E a casa que eu morava, porque eu mudei, a casa que eu morava antes, era uma casa na viela embaixo, né, que geralmente é prédio, mas essa que eu morava era embaixo, e a porta era de frente pra viela. Aí eu falei, cara, como é que eu vou atender, como é que eu vou fazer o pé dessa menina aqui? Eu não tenho nada, não tinha nada. E parecia uma coisa que, tipo assim, todo sábado eu levava meu material de manicure pra casa. Então eu ficava comigo em casa, né? Porque eu já tava trabalhando na mente um jeito de trabalhar em casa. Aí ela sentou no sofá, que é diferente pra porta, e eu sentei numa almofada no chão, coloquei a toalha na perna, o pé dela e comecei a fazer. E aí, por coincidência, passou uma vizinha. Vizinha, tu faz unha? Eu faço. Vou marcar contigo fazer o pé, não sei o que. E aí foi indo. E assim você foi conquistando sua clientela. E aí eu fui fazendo minha clientela, fui dando um desconto, fui botando uma promoção e foi indo. Quando eu vi, eu já tava com meus 4 dias da semana preenchido. E aparecendo cliente. E suas filhas junto? E as minhas filhas junto comigo. Onde eu ia, elas iam. Não deixava de jeito nenhum só. Aí, saí do salão, né? E passei, eu falei assim, agora eu vou ter mais tempo em casa. Então, tipo assim, eu preciso aumentar um pouco mais essa agenda. Porque essa renda, se eu ficar só com essa renda, não vai suprir todas as minhas necessidades, né? Então, o que eu fiz? Comecei mais divulgar, trabalhar, rede social, grupo no WhatsApp, Instagram. E aí foi chamando uma cliente, foi chamando outra, foi chamando a outra, foi chamando. Aí acabou que eu trabalhei. Mas, claro assim, a gente fala assim, você trabalha pra você, então você faz seu horário. Não, eu tenho uma agenda, eu tenho um horário, atendo de tal hora até tal hora.
Porque, tipo assim, eu tenho que, hoje em dia, como a minha vida é muito corrida, eu tenho que começar a auxiliar, tipo assim, encaixar os meus horários. Mas isso depois que você abriu o seu salão, que você começou a fazer a sua agenda. Mas no início, quando você... Antes de eu levantar as portas do meu salão, eu não tinha essa noção de agenda, né? Eu só sabia que eu precisava de cliente. E de dinheiro para pagar as contas. E de dinheiro para pagar as contas, realmente. Aí, o que eu comecei a fazer? As clientes começavam a me procurar. Não, eu, tipo assim, que hora que dá pra você? Ah, pra mim só dá tal hora. Não, tudo bem, eu vou tal hora. Não, mas olha só, Jéssica, olha, eu tenho uma banca na feira, eu abro a banca às 6 horas da manhã. Tu consegue vir 5 horas da manhã? Não consigo. E muitas das vezes eu já tava virada. Não era nem de farra de nada, era de trabalho. Porque eu tinha o meu horário de sair de casa, mas eu não tinha o meu horário pra chegar. Quando era sexta, sábado, então, nossa, eu saía de casa 9 horas da manhã, 8 horas da manhã. No sábado, a minha primeira cliente era essa cliente das 5 horas da manhã. Eu tava na feira, 5 horas da manhã. As minhas filhas do meu lado, a neném no canguru, as outras maiorzinhas sentadas num caixote de feira, eu numa cadeira de bar, a cliente na cadeira dela da feira e eu lá trabalhando. E aí eu ia, entendeu? Não tinha muito horário para almoço, não tinha horário para janta, tipo, era uma bagunça só a minha vida. Mas por quê? Eu coloquei na minha cabeça, eu estabeleci uma meta para mim. Então eu precisava chegar alcançar aquela meta. Então, tipo assim, o tempo tava passando, o dia tava passando, o tempo tava passando. Eu falava que eu preciso, né, chegar no dia que eu estabeleci e tá com tudo em ordem para mim poder levantar as portas. Isso sem ajuda de ninguém, sem falar nada pra ninguém. Tudo ali, ó, quietinho no sapatinho. E quando chegou a data limite que você estabeleceu, que foi dezembro de 2024, você conseguiu abrir o seu salão? Dia 7 de dezembro de 2024 eu abri meu salão. Dia 4 de dezembro de 2024. O meu sonho, meu RJ Studio, ponto 6, saiu da cabeça e hoje em dia é um nome grande na parede de um estabelecimento. Que legal. Hoje em dia eu trabalho pra mim. Graças a Deus. Mas até eu chegar lá, foi fácil não. E você já pensou em desistir? Muitas vezes. E o que te fez continuar? Muitas vezes. Eu acho que eu era 3, 4, 5 noites trabalhando, 2, 3 noites chorando. Falei, isso não vai dar certo não. Isso não vai dar certo não. Ah, você é louca. Você vai passar fome com essas crianças. Então, tipo, o que me manteve ali no foco, né? E, tipo, e não fez eu me auto-sabotar, primeiramente, foi a minha determinação e as minhas filhas também, né? Porque eu sou só com as minhas filhas, né? Eu sou uma mãe solo. Não tenho uma rede de apoio, né? Não tem ninguém, tipo assim, pô, eu quero fazer um curso. Ah, vai lá, Jéssica, eu fico arrumando pra tu. Eu não. For pra mim fazer o curso, eu levo elas ou não levo. Hoje a minha filha mais velha vai fazer 10 anos, a Ana. Toda vez que eu falo assim pra minha filha, estuda. Sua única obrigação é estudar. E tudo que for oportunidade que você queira, agarra, minha filha, e faz. Mãe, faz. Porque se eu tivesse a tua idade e eu tivesse a mãe que você tem que te apoia, hoje eu não estaria no meu auge dos meus 33 anos ainda tentando construir um futuro para vocês. Porque eu falo pra ela, olha só, você não vai me ter pro resto da vida, não. Amanhã ou depois, eu vou fechar meus olhos, e aí? Tu acha que eu quero deixar pra você um cartão de ônibus? Pra você ficar andando de ônibus? Eu quero deixar pra você uma casa de aluguel pra você ficar todo mês pagando aluguel? De onde você vai tirar o dinheiro? Não sei, mas você tem que ter. Então estuda, minha filha, estuda muito. Quero fazer um curso, quero fazer não sei o que. Vai, filho. Vai, faz. Faz, porque olha só, não é fácil não. Não é fácil não.
E eu não quero deixar para minhas filhas. E tipo assim, não quero deixar para elas o que eu vivo hoje. Eu vou falar para você assim, você leva uma vida complicada. Não, graças a Deus, hoje eu tenho uma vida estabilizada, consigo pagar todas as minhas contas, consigo sair com elas, coisas que eu não conseguia. Consigo ter um tempo para mim, coisas que eu também não tinha. Mas eu ainda não tô na vida que eu queria proporcionar a elas. Eu ainda não cheguei nesse ponto, entendeu? Mas vai chegar, né, Celina? Mas eu vou chegar. Eu não tenho dúvida de que ela vai chegar. Mas eu vou chegar. Não tenho dúvida nenhuma. E certamente você já teve muitas conquistas, né? Muitas. Jéssica, você tem alguma conquista assim pequena ou grande, Bom, mas que você gostaria de a minha primeira citar? conquista que eu falo assim, que eu tenho orgulho toda vez que eu entro, é o meu salão, claro, né? Uhum. Porque, tipo, sabe assim, você tirou aquilo ali do papel sozinha. Cara, você fez sozinha, eu fiz sozinha. Ninguém acreditou. Sabe o que é você abrir um salão? Né? Tipo, você abrir um salão. Eu levantei a porta de uma loja, de uma loja comercial, com um espelho que a gente usa em pé, eu coloquei deitado, uma cadeira de bar, um lavatório do brechó e um carrinho de manicure. E 3 prateleirazinhas onde estavam os produtos de cabelo. Eu abri o salão dia 7 de dezembro, assim. Hoje, 6 meses depois. 6 meses depois, eu mudei para outro estabelecimento que, por coincidência, fica embaixo da minha casa, né? Trabalho embaixo da minha casa. O meu salão, você entra, todo completo. Tudo completo. Eu tenho uma poltrona reclinável para o cliente fazer um pé, gente. Olha só. Eu tenho um lavatório bom. Eu tenho um espelho bom. Um secador bom. Eu trabalhava fazendo escola pedindo emprestado. Pra não deixar a cliente na mão, eu pedi emprestado. De uma cliente, de uma vizinha que se tornou minha cliente. Eu pedi o secador dela emprestado. E hoje eu tenho o meu. Então, tipo, isso pra mim é uma conquista muito... mas não é... Pra mim é muita coisa. Claro, com certeza. Porque, sabe quantas noites dentro de um ano eu passei em claro, sem dormir? Ô, Jéssica, quem é a sua inspiração nessa sua jornada? Você recebeu algum conselho ou algum apoio? Ou se inspirou em alguém? Os conselhos que eu recebo, assim, que eu acho que pra qualquer pessoa é fundamental, tipo, pra qualquer pessoa não, mas pra quem é mãe, né? A minha filha fala assim no meio dos amigos, sabia que a minha mãe tem um salão? Sabia que a minha mãe trabalha pra ela? Sua mãe é o quê? Minha mãe fala pra sua mãe fazer unha com a minha mãe. Isso é muito Elas bom. mesmas fazem a propaganda. Isso é muito bom, né? Então, tem as minhas filhas, né? Agora também, recentemente, tem o pai da minha filha também, que passou a me apoiar bastante, né? Acho que, tipo assim, porra, não é que ela falou e ela fez, né? Tipo, não acreditava, né? Ele Não é também que se ela orgulha, falou, né? Ele também se orgulha. Não é que ela falou e ela foi lá Conseguiu, e fez, né? Eu acho que ele baba mais o salão do que eu. E não tem nada a ver com a minha profissão. Mas, como profissional da área, tem o Regis Melo. Regis Melo. Ele começou... Por que ele me inspira? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele. Então, na equipe dele, como manicure na época. O cara é demais. Sabe aquela pessoa, tipo assim, ela fala o que você precisa ouvir? E, tipo, quem tem uma mente que nem eu tenho, de querer crescer, se não escutar o que ele fala e não ficar na mente e querer tirar do papel e levar em diante, meu filho, você não é um empreendedor. Você não sabe agarrar as oportunidades da tua vida. Porque ele dá muita palestra, ele dá muito conselho. Eu assisto os workshops que ele dá, né? Mesmo que seja online. Mas eu assisto. Mas por que você se inspira nele? Ele começou no Rio das Pedras. Aonde eu moro, a comunidade que eu moro. Ele começou num salão praticamente que nem o meu. E hoje o cara é os top dos top. Sem perder a humildade.
E eu falo isso porque, tipo, não é só aquilo que é na rede social, que ele Sim. transmite na rede social. Não é só a imagem, ele né? é aquilo, entendeu? Uhum. Ele é aquilo. Isso também é muito bom. Legal. Então, se você pudesse falar com alguém, assim, que está no início, né? Algum empreendedor que está começando, dar algumas dicas para ele, alguns conselhos, né? Que você muitas vezes aprendeu aí na prática, como você falou, sozinha, né? O que você diria? Primeiramente é não desistir. Segundo, você tá fazendo porque você gosta, porque você quer viver disso ou é pelo dinheiro? Porque se for pelo dinheiro, amigo, não vai dar certo. Porque dinheiro você consegue em qualquer lugar, se você trabalhar, certo? Em qualquer lugar você consegue. Agora, viver do seu trabalho é diferente. Entendeu? Então, pra quem realmente quer viver de um sonho, tirar ele do papel e falar assim, tipo, hoje eu vivo do meu sonho, é foco, é determinação. Coloca uma meta, faz que nem eu fiz. Dá um prazo pra você. Você tem que se dar um prazo. Tipo assim, eu tenho isso e eu quero bater essa meta nesse tempo aqui. Esse tempo. Então, tipo, você tem que se dar um prazo. Porque a nossa mente, ela auto se sabota, gente. Ela te ajuda e te prejudica. Entendeu? Tipo assim, se você não for muito determinada mesmo, você fala assim, caraca, é muito isso que eu quero. Eu quero isso pra minha vida. Eu quero viver disso, que nem eu. Que eu fui tirada como uma louca, né? Ia passar fome. A sua mente te sabota, teus amigos te sabotam, teus parentes te sabotam, e no fim, você tá ali num ciclo vicioso. Só vivendo daquilo. Sabe por quê? Porque eu falo por experiência própria. Eu tenho um salão hoje. Mas se eu abrir a minha agenda de cliente e falar assim, alguma dessas daqui era do meu convívio, eu tô mentindo. Eu vou estar mentindo. Quem me apoia hoje não é meu parente, não é um parente meu. Não é uma cunhada, não é uma sogra, não é uma mãe, não é uma irmã. Não é uma amiga que vivia na minha casa. Não é. Porque elas pagam R$300 no salão da esquina, mas não paga R$100 no meu, porque o meu é R$100. Saber separar isso. Eu tive que aprender a separar isso. Não, ó, uma coisa é a gente ser amigo, outra coisa é o meu trabalho. Aqui é o meu trabalho, é o meu ganha-pão. Eu falo com meus clientes, eu vivo disso. Eu vivo do meu salão. Então, tipo, se você for levar em consideração quem não tem consideração por você, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, foco. Primeira coisa, você tem que ter um foco. Você tem que gostar daquilo que você faz e falar assim, eu quero viver disso, e estabelecer uma meta. Eu acho que foi as 3 coisas que me fez chegar onde eu cheguei hoje. E eu quero chegar mais longe ainda. Quero parar aqui não. E para terminar, me conta aonde você quer chegar. Eu sei que eu tenho um sonho da minha casa própria, do meu carro próprio, né? Mas eu também tenho aquela vontade imensa, tipo, de poder ajudar o próximo. Eu não vou falar onde que eu tenho, assim, certeza onde eu quero chegar, porque eu não tenho ainda. Eu tenho certeza do que eu quero melhorar. Entendeu? Onde eu quero chegar, vou indo. O céu é o limite, onde né? eu chegar, eu cheguei. Tá na jornada, né? Gente, é isso. Da luta ao sonho, aqui a gente traz histórias de pessoas que fazem acontecer. Obrigada, Jéssica. Obrigada a vocês. Obrigada.